E se tudo o que conhecemos estivesse à beira do fim? Guerras, desastres naturais, crises globais, seriam esses sinais do desfecho profetizado há milênios? A Bíblia traz revelações impressionantes sobre o destino final da humanidade e o plano divino para o fim dos tempos. O Apocalipse não é apenas um relato simbólico, mas um aviso poderoso sobre eventos que podem estar mais próximos do que imaginamos. O que realmente acontecerá no último dia? Como reconhecer os sinais e se preparar? As profecias estão se cumprindo. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e desvendar o verdadeiro fim do mundo segundo a palavra de Deus. Fique comigo até o final e descubra verdades surpreendentes que podem mudar sua visão sobre o futuro. A história da humanidade é uma jornada marcada por momentos de glória e degradação, de triunfos e quedas. Desde os primórdios, temos testemunhado o embate entre forças opostas, entre o bem e o mal. As páginas do tempo registram os feitos grandiosos dos seres humanos, mas também as sombras que pairam sobre nossas conquistas. A luz da esperança muitas vezes se mistura com a escuridão da incerteza, e a vida e a morte dançam num eterno ciclo. No entanto, em meio a essa dualidade constante, há um presságio que ecoa através dos séculos: o fim do mundo conforme o conhecemos. Um desfecho que não se resume a um mero colapso das civilizações ou ao desgaste natural do tempo, mas sim ao cumprimento de um plano divino que se revela nas profecias contidas na Bíblia Sagrada. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, não apenas alertou sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos, mas também descreveu de forma vívida e impactante as cenas que antecipariam a consumação final. Ele falou sobre a multiplicação da iniquidade e como o amor de muitos se esfriaria. Profetizou sobre a disseminação da falsa doutrina e a ascensão de falsos profetas, capazes de enganar até mesmo os escolhidos. Jesus alertou para a intensificação dos conflitos entre nações, o aumento das catástrofes naturais e o surgimento de pestes e fomes em diversas partes do mundo. Ele pintou um quadro sombrio, mas repleto de esperança para aqueles que permanecessem firmes na fé. As palavras do Mestre ressoaram como um eco através dos séculos, ecoando nos corações daqueles que buscam compreender os mistérios do Apocalipse. No Antigo Testamento, o profeta Daniel foi agraciado com visões extraordinárias que lançaram luz sobre os eventos que antecederiam o fim dos tempos. Em suas revelações, Daniel testemunhou reinos poderosos surgindo e caindo, em um ciclo incessante de dominação e decadência. Uma figura arrogante e blasfema se ergueria contra o Altíssimo, perseguindo implacavelmente os santos do Senhor. O profeta previu um período de tribulação como nunca antes visto, onde muitos seriam purificados através do sofrimento, enquanto os ímpios persistiriam em sua maldade. O tempo, os tempos e metade de um tempo seriam marcadores cruciais desse período crítico para a humanidade, indicando uma intensificação da batalha espiritual de proporções terríveis. As visões de Daniel ecoam como um alerta solene para todos aqueles que buscam compreender os desígnios divinos e se preparar para os eventos que moldarão o destino final da humanidade. No livro do Apocalipse, João descreveu visões apocalípticas que ecoam as profecias de Daniel e as palavras de Jesus. Ele testemunhou a abertura dos 7 selos, cada um revelando eventos catastróficos que sinalizavam o desenrolar dos juízos divinos sobre a terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse surgiram, simbolizando conquistas enganosas, guerra, fome e morte. À medida que os selos eram abertos, trombetas soavam e taças da ira de Deus eram derramadas sobre a humanidade. João presenciou a ascensão do Anticristo, um líder carismático que seduziria as nações com falsas promessas de paz e segurança.
Ele viu a marca da besta sendo imposta aos seguidores do Anticristo, trazendo perseguição implacável aos que se recusavam a adorá-lo. As visões apocalípticas de João revelaram um panorama sombrio dos eventos que antecederiam o grande julgamento final, culminando na Batalha do Armagedom e na vitória definitiva do Cordeiro de Deus sobre as forças malignas. À medida que os sinais do fim do mundo se intensificam, a humanidade testemunhará eventos nunca antes imaginados. O caos se espalhará pelo planeta, trazendo consigo uma onda de confusão e terror que abalará as estruturas da sociedade. Os elementos da natureza se revoltarão, manifestando-se de formas assustadoras e incontroláveis. O sol parecerá perder seu brilho, a lua se tingirá de tons sombrios e as estrelas vacilarão em seus cursos. As potências celestes serão abaladas, lançando um manto de trevas sobre a terra. O mar rugirá com fúria incontida, enquanto os homens, tomados pelo medo do desconhecido, desmaiarão diante do iminente desfecho. Neste momento sombrio, a promessa da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e glória será aguardada com apreensão e temor. Em meio ao caos e à incerteza que assolarão a humanidade nos últimos dias, surgirá um líder carismático e enigmático, cuja ascensão será marcada por um misto de admiração e temor. Este homem, envolto em sombras e segredos, surgirá como uma figura messiânica, prometendo soluções para os problemas globais que assolam o mundo. Sua retórica habilidosa e suas promessas de paz e prosperidade serão como um bálsamo para as nações atribuladas. Multidões se renderão à sua influência magnética, enxergando nele a esperança de um futuro melhor. No entanto, por trás da fachada de benevolência e compaixão, jaz a verdadeira natureza desse líder, um emissário das trevas, cujo propósito é semear o caos e a destruição. Seu reinado de falsa paz logo se transformará em opressão implacável, subjugando aqueles que se recusarem a curvar-se diante de sua autoridade. Os sinais da presença do mal serão evidentes para os olhos atentos, mas muitos serão enganados pela máscara sedutora do Anticristo. Ele estabelecerá uma ordem mundial baseada na tirania e na submissão absoluta, onde a liberdade será apenas uma lembrança distante. Aqueles que resistirem à sua tirania enfrentarão perseguições cruéis e implacáveis, enquanto o mundo mergulha cada vez mais nas trevas da opressão. O Anticristo se apresentará como o Salvador da humanidade, mas sua verdadeira natureza será revelada quando exigir adoração divina e lealdade inquestionável. Aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor enfrentarão as provações finais com coragem e fé inabalável. A ascensão do Anticristo será marcada por eventos sobrenaturais e prodígios enganosos que seduzirão as massas. Sua influência se estenderá por todas as nações, prometendo soluções para os problemas mais prementes da humanidade. Seu carisma magnético e sua retórica envolvente encantarão os corações dos desavisados, levando multidões a se curvarem diante de sua figura imponente. Com o passar do tempo, sua verdadeira natureza maligna se revelará gradualmente, à medida que ele exigir adoração divina e lealdade inquestionável de seus seguidores. Sob a máscara de um líder benevolente, o Anticristo estabelecerá um reinado de terror e opressão, onde a liberdade será apenas uma ilusão passageira. Aqueles que resistirem à sua tirania enfrentarão perseguições implacáveis e tormentos inimagináveis. Sinais e prodígios demoníacos serão realizados para enganar até mesmo os mais fiéis seguidores do Senhor, levando muitos à beira da condenação eterna. O Anticristo se erguerá como uma sombra sobre a humanidade, obscurecendo a luz da verdade com suas mentiras sedutoras. Em meio ao caos e à desolação que ele deixará em seu rastro, apenas aqueles cuja fé permanecer inabalável resistirão às artimanhas do maligno. À medida que os juízos divinos começam a ser derramados sobre a terra,
Uma sucessão de eventos catastróficos se desenrola diante dos olhos atônitos da humanidade. O primeiro selo é aberto e um conquistador surge, trazendo consigo uma falsa paz que logo se transforma em guerra e caos. A paz é arrancada da terra, e o clamor por socorro ecoa pelos 4 cantos do mundo. Na sequência, a fome assola os povos, ceifando vidas e espalhando desespero por onde passa. A morte paira como uma sombra implacável sobre a humanidade, ceifando indiscriminadamente vidas inocentes e culpadas. A população mundial é drasticamente reduzida, enquanto o terror se instala nos corações dos sobreviventes. As cidades são tomadas pelo pânico, as montanhas tremem diante da ira divina e os mares se revoltam em uma dança macabra de destruição. Neste cenário apocalíptico, a esperança parece um bem cada vez mais escasso, à medida que o mundo mergulha nas profundezas do caos e da desolação. À medida que as trevas do anticristo se espalham sobre a terra, a humanidade testemunha o surgimento de uma nova ordem mundial, regida pela tirania e opressão. O líder carismático, envolto em um manto de falsa benevolência, estabelece um regime totalitário que submete as nações à sua vontade implacável. Aqueles que se recusam a curvar-se diante de sua autoridade são perseguidos sem piedade, enfrentando tormentos inimagináveis e privações cruéis. O anticristo exige lealdade absoluta e adoração divina, impondo sua marca aos seguidores como sinal de submissão ao seu reinado de terror. Sob o domínio do maligno, a liberdade é apenas uma lembrança distante, enquanto os ímpios celebram a ascensão do anticristo como um salvador da humanidade. No entanto, por trás da fachada de paz e prosperidade prometida, jaz a verdadeira face do mal, pronto para revelar-se em toda a sua crueldade e desolação. O mundo mergulha cada vez mais nas sombras da opressão e da injustiça, enquanto o anticristo estende seu domínio sobre as massas seduzidas por suas mentiras enganosas. Em meio ao caos e à desesperança que assolam a humanidade sob o jugo do anticristo, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor enfrentam provações terríveis com coragem e fé inabalável. Após a batalha final entre as forças do bem e do mal, um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos para os escolhidos. Neste novo reino, a justiça reinará de forma incontestável e a paz será como um rio perene que banha as almas dos redimidos. A nova Jerusalém descerá dos céus adornada com toda a glória celestial. Suas muralhas resplandecentes feitas de jaspe, refletindo a luz eterna que emana do trono de Deus. 12 portões de pérolas se abrirão para receber os fiéis, cada um guardado por um anjo resplandecente. O rio da vida fluirá no centro da cidade, suas águas cristalinas saciarão a sede daqueles que habitam na presença do Altíssimo. As ruas de ouro puro brilharão sob a luz divina, e o próprio Deus enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima e dor. Não haverá mais noite na Nova Jerusalém, pois o Senhor iluminará cada recanto com sua glória inextinguível. A árvore da vida se erguerá majestosa no centro da cidade santa. Suas folhas serão para a cura das nações e seu fruto será alimento eterno para os salvos. Ali não haverá mais separação entre Deus e seu povo, pois ele habitará no meio deles para todo o sempre. E assim, os redimidos desfrutarão da comunhão plena com o Criador em um reinado eterno de paz e amor. Lembre-se, aquele que guardarem suas palavras serão bem-aventurados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vem, Senhor Jesus! O verdadeiro recomeço está próximo.